Fala galera, P2 por aqui. No lendário Rio de Ouro, em Rokugan, os jogadores são aliados a clãs samurais e exploram o rio ao longo de 2 eras para ganhar riquezas, recursos, realizar construções e também disputar influência em 6 regiões diferentes. Jogo no estilo Euro de produção ímpar, com direito a relevo dourado em todo o percurso do rio, para 2 a 4 jogadores em aproximadamente 1 hora de partida. Vamos juntos para a mesa para entender com mais detalhes como é que joga River of Gold. Então aqui, pessoal, vou passar de forma simples, porém com o máximo de detalhes que eu puder, tanto para que vocês avaliem se é um jogo que entraria na sua coleção, ou também quando vocês forem jogar, para conseguir algum auxílio aí com as regras, tá? Vamos começar aqui pelos componentes. Então temos os recursos, aqui nós temos seda, arroz e porcelana. Aqui no reino de Rokugan, nós temos o ouro que eles chamam de Koku. Então aqui nós vamos falar como ouro, né, o dinheiro do jogo, né, marcadores aqui que valem 5, esses maiores, e esses individuais vão valer 1. Tá? Sobre as cartas aqui, então, de domínio, então nós vamos ter domínio da corte, domínio da terra, né? São cartas de objetivos, que aqui nós temos 6 opções, né? Nós selecionamos 3 para cada partida, independente do número de jogadores, né? Vale lembrar que aqui eu vou simular uma partida para 2 jogadores, nós já vamos falar daqui a pouquinho aqui sobre os clãs, né? E os clãs que eu escolhi. Então, voltando aqui para as cartas de objetivos, em 2 jogadores nós vamos escolher a face que tem essa marcação para 2, vejam que nós temos uma única pontuação, então o jogador que chegou na frente, cumpriu, já vai colocar o seu marcador ali e ganhar 5 pontos de vitória, vai andar com o seu marcador na trilha, né? Nós já vamos falar um pouquinho, né, quais são as 3 cartas que vão entrar nessa partida, e para demais jogadores, né, 3 e 4, nós temos um ranking aqui, então quem cumpriu primeiro vai colocando ali seu marcador e ganhando também os pontos de vitória, tá? Para essa partida, o que nós vamos ter? Um dos objetivos, entregue para 3 clientes diferentes. Nós já vamos mostrar aqui quem são esses clientes. Construa 3 construções do mesmo tipo, né? Então fiz ali, a partir do momento que eu cumpri, já coloco o marcador e tudo certo. E atinja aqui, né, o nosso símbolo imperial em alguma região. Então o símbolo imperial está aqui, nós temos 6 regiões diferentes, nós já vamos explorar isso aqui com detalhes, tá? Vou dizer também, pessoal, que nessa caixa nós temos uma mini expansão chamada Clan Patrons, né, que aqui nós temos, vamos dizer, guardiões de cada clã, né, os patronos aí, e ele vai trazer um pouco de assimetria para a partida, né, porque nós temos 2 para cada clã e eles trazem aí efeitos diferentes em cada um. Então nós vamos selecionar um para jogar em cada clã, né? Então eles vão trazer pontos de vitória quando você constrói em determinada região. Tem um aqui que ele entrega 10 moedas adicionais no início do jogo e ele não considera o dado para a região que você vai construir. Vocês vão entender aqui que eu vou passar essa dinâmica, né, com a construção utilizando ali a face do dado. Então, só para ter registro, o próprio manual, né, incentiva a gente colocar a mini expansão depois de estarmos familiarizados com o modo básico, que na minha opinião já brilha bastante. Tá? Seguindo aqui, os tiles de construções, nós temos 4 tipos diferentes, né? Então aqui nós vamos ter as mansões nesse laranja, vamos ter os mercados nesse verde, no azul nós temos os portos e aqui nós temos os santuários. Percebam que nessa metade aqui, que é o que os jogadores coletam quando eles visitam com seus navios, nós vamos ter aqui, ó, nas mansões, nós vamos ter, isso significa influência, né? Vejam que todos eles no centro têm influência, e a gente já vai entender o porquê, e temos recursos aqui do lado esquerdo, e nós também já vamos entender, né, como que, por que existe essa divisão, tá? Só continuando aqui sobre os tipos, né, então, no nosso mercado, os jogadores vão coletar recursos, né, nós vamos ter diferentes recursos aqui, nos portos são ouros, e aqui pontos de vitória nos nossos santuários, tá? Notem, turma, que nós temos aqui uma pilha com pinguinho branco aqui, né? E outras com 2, tá? Isso aqui significa tiles de era 1, tiles de era 2. O que isso significa? Eles são marcadores ali das nossas eras, né? De acordo também com o gatilho de final de jogo. Nós temos um mini tabuleiro aqui que fica ao lado, inclusive, desse espaço onde nós já começamos com 4 construções disponíveis, né, para aquisição dos jogadores. Então vejam que eu vou empilhar aqui era 1, né? Então embaixo aqui eu tenho o imperador e isso tem um efeito quando a gente esgota essa pilha. E aqui era 2, tenho também um efeito aqui embaixo quando a gente esgota essa pilha. Eu vou passar para vocês o que seria isso, tá?
nós vamos embaralhar, vejam que nós vamos ter sobras, né, tanto de Era 1 quanto Era 2, já é um ponto de rejogabilidade, pessoal, mais um, né, porque aqui, vejam que nós temos 6 opções de cartas de objetivo, nós vamos embaralhar e escolher 3 para cada partida. Temos diversos tiles de construções, né, com benefícios diferentes, vamos embaralhar também. Para 2 jogadores, nós vamos colocar 12 na Era 1 e já abrir 4 aqui, então nós vamos ter 8 na reserva e 9 na reserva de Era 2, tá? Para demais jogadores a gente tem uma mudança nesse número, até porque, tanto pela questão de rodadas, né, como eu disse para vocês, que aqui nós temos os gatilhos, né, e eu vou passar daqui a pouquinho, quanto nos tiles que já começam aqui no nosso tabuleiro, né? Destaque para esse rio aqui maravilhoso, pessoal. Aqui talvez na câmera não dê para mostrar que ele é dourado, mas ele tem um alto relevo aqui, né? Vale muito a gente destacar essas produções, né? Aqui tem o alto relevo aqui também nas moedas, onde nós temos os espaços de construções. Tá muito bonito realmente o jogo, tá? Eu gosto de destacar porque aí a gente reconhece, né, o empenho do time que trabalhou para trazer componentes aí, né, de alta qualidade, tá? Vamos lá, sobre os tiles aqui iniciais, nós vamos ter sempre, independente do número de jogadores, as construções imperiais, então elas já estão aqui marcadas no tabuleiro, né? Aqui o rio nós estamos descendo, tá? Toda essa trajetória, e vejam que essas duas marcações, tanto essa primeira aqui significa o ponto inicial, e aqui nós temos o meio, né? Então da nossa trilha aqui, do nosso rio, melhor dizendo. Então, aqui as nossas construções imperiais, nós vamos embaralhar 3 e colocar onde elas aparecem. Então aqui nós vamos ter essa, depois nós temos uma outra aqui no meio e uma outra aqui já mais para o final, tá? Independente do número de jogadores. Por que eu estou frisando isso? Porque dependendo do número de jogadores, aí sim nós vamos utilizar os tiles iniciais ou não. Então, com 4 jogadores, esses tiles iniciais de construção, vejam que eles são diferentes, né, do Era 1 e Era 2, eles vão entrar na partida dessa forma, ó. Então aqui, ó, para 2 jogadores eu preciso cobrir esse espaço com um tile inicial. Então em 2 jogadores nós vamos usar os 6 que são disponibilizados, né? Então, ó, temos esses 2. Vamos embaralhar também mais um ponto aí de rejogabilidade, porque tanto os tiles aqui de construções imperiais quanto as construções iniciais, eles vão estar em espaços diferentes, tá? Então vão acabar mudando um pouquinho aí a dinâmica do jogo, tá? Então ali a gente já colocou, né, dessa forma, né, sempre onde tem marcador com 2 ou 2 e 3 jogadores, ó, que nem essa daqui, ó, 2 e 3 jogadores. Aí, obviamente, para 3 jogadores vocês vão cobrir apenas esses onde aparece o número 3. Vamos ter um pouco menos aí de tiles iniciais, tá? Essa aqui é a dinâmica aqui, né, a preparação inicial na nossa trilha, que é nas laterais do nosso rio, tá? Daqui a pouco eu já vou explicar essa divisão, por onde passam essas linhas, mas vamos falar aqui das regiões, né? Como eu disse, nós temos 6 regiões diferentes que coincidem aí com as faces dos dados, né? Cada jogador recebe um dado, nós já vamos mostrar ali quais são os componentes iniciais de cada jogador. E vejam que aqui nós vamos ter a disputa, então, em cada região pela influência, pessoal. Mais um ponto de rejogabilidade, porque esses tiles aqui, ó, eles vão ser embaralhados e vão entrar cada um em uma região. Então, cada partida nós vamos ter, né, uma pontuação diferente também em cada região. Notem que nós temos a marcação para 2 jogadores, então uma coisa que eu achei interessante é que, falando desse especificamente, né, porque nós tanto vamos ter a pontuação apenas para o jogador que ficou na frente dessa trilha de influência, né, como nós vamos ter uma disputa aqui, como nós vimos na carta de objetivo ali em mais jogadores. Tá? Só que aqui, vejam que para equilíbrio do jogo, né, o primeiro jogador na frente da trilha, ele vai ganhar 5 pontos, porém o segundo, para ele garantir a pontuação de segundo, ele precisa alcançar, né, pelo menos a 5ª posição. Né? Então ele teria que estar aqui com o marcador para garantir a pontuação de segundo lugar. Alguns jogos eu já vi fazendo isso, né, que não basta você apenas cruzar os braços e falar, poxa, o meu adversário já disparou nessa trilha, né, já está muito na frente, eu vou focar em outras coisas e vou abandonar isso aqui. Então a gente precisa, para garantir os pontos que ficam de segundo lugar, também ter uma ação aqui, né, dar atenção para essa região de disputa de influência para poder buscar. Tá? E aqui ainda nós temos
também os anciões, que eles dobram a pontuação de cada região de influência, né? Nós já vamos falar ali dos nossos clientes e como que a gente faz para atendê-los, que quando eu coloco o meu marcador aqui, ele vai dobrar minha pontuação. Então vejam que se eu chegar pelo menos na quinta marcação aqui dessa trilha e dobrar a pontuação, eu não vou ficar tão distante do primeiro colocado. Tá? Então comecem a pensar e eu tenho certeza que vocês já vão imaginar qual estratégia vocês adotariam ao longo aqui da partida. Nós vamos fazer algumas simulações daqui a pouquinho, né, de algumas ações para a gente poder fixar como é que se passa uma partida e falar também quem são esses personagens no detalhe, tá? Vamos falar aqui da preparação de cada jogador, né? Então aqui eu escolhi o clã do caranguejo, né, que é esse azul, e temos também aqui o clã da garça azul, né? Ficaram muito bonitas, na minha opinião, essas ilustrações. Separei aqui em cima os outros dois clãs para vocês verem. Notem que os navios também são diferentes, pessoal, de clã para clã, né? Então temos ali ilustrações também, né? Flavors, ó. Se a gente perceber aqui, cada um deles vai ter aí então a sua particularidade, tá? Esses dois navios menores que vocês estão vendo são os que a gente vai começar o jogo. Temos uma dinâmica para fazer ali também nessa preparação que eu vou passar junto com vocês. E os maiores nós chamamos de navio royal, tá? Porque eles têm também ali uma particularidade de acordo com as cartas dos nossos clientes, ou melhor, do cliente específico, que são os nobres, tá? Então vejam que quando eu atendo um nobre, eu vou poder então substituir um navio padrão por um navio royal, e aí eu começo a também ter alguns benefícios, né? Cada vez que eu atendo mais um nobre, ele vai me dar sempre algum benefício para que eu possa, né, me favorecer por ter atendido, né, essa classe, vamos dizer, tá? Então, a gente sempre vai ter dois navios, e em algum momento, alguns jogadores poderão ter um navio royal e um navio comum, tá? Jogadores recebem todos esses marcadores aqui, né? No unboxing eu até brinquei que parecem aquelas pastilhas aí de magnésio, né? Então todos recebem, são muitas, pessoal, porque a gente vai usar, né, em várias situações, né? Aqui na trilha de influência, vamos utilizar nas construções para mostrar quem é o dono de cada construção e também aí nos objetivos, tá? Então nós vamos usar todos esses marcadores. Com relação ao dinheiro, o primeiro jogador recebe 7, o segundo recebe 8 e assim por diante. Se eu tivesse um terceiro jogador, receberia 9 e o último jogador receberia 10. É dessa maneira que a gente distribui. Cada jogador vai receber 2 cartas. Nessas cartas aparecem então os nossos 5 tipos de clientes. Eu vou detalhar eles aqui para vocês. Sobre os recursos, os jogadores recebem um de cada, né? Temos aqui um máximo de 6 recursos possíveis de cada um, né, em armazenamento. E de moedas nós podemos ter até 25, tá? Então qualquer ganho acima disso, né, vai ser desperdiçado. Assim como na trilha de influência, para eu não esquecer de falar para vocês, um jogador que chegar na última parte aqui da trilha, né, então no último espaço, qualquer influência adicional que ele venha ganhar, ele não vai avançar e também não vai ganhar nada por isso, tá? Não existe um bônus aqui para a gente avançar a mais do que existe de espaço ali nas trilhas de influência, tá? Lembram do dado que eu comentei, né? Então, até comparando aqui, falando sobre as regiões, nós vamos ter exatamente essas 6 regiões, uma em cada face do dado. Vejam que os dados são iguais, tá? E um dado grande aqui, pessoal. Quem não assistiu o vídeo de unboxing, fica o convite aí para vocês assistirem, né, para conferir de perto ali os componentes, porque realmente tá bem bonita a produção, tá? Aqui nós temos um playmatch, né, então poderia ser aí para incrementar o jogo, né, de repente um player board dupla camada, mas foi o único ponto que eu faria sugestão para os desenvolvedores aí, né, a gente ter um player board dupla camada, ou mesmo lançado depois, né, como um complemento, mas isso não vai tirar, né, o brilho, né, e o quanto ele chama atenção pela sua imponência, sua beleza, tá? É mais aqui uma opinião de jogador que eu acho que poderia merecer, mas não vai ser nenhum demérito, né, até pela forma que a gente armazena os recursos, né, talvez isso seria talvez um desperdício, né, uma dupla camada, a não ser que a gente marcasse, né, com algum outro marcador de alguma forma, mas já falando aqui dos favores dos deuses, poderia ser útil,
tá? Então, é mais uma sugestão, não é crítica, porque eu realmente fiquei bem entusiasmado, acho que vocês perceberam, né, com toda a produção e com o jogo que ele se apresenta, tá? Favores dos deuses, nós vamos ter aqui a marcação com, aqui, isso aqui representa o Sol, e esse aqui representa a Lua. O que é isso, pessoal? Nada mais é do que o Sol, eu vou marcar quantos favores eu tenho disponíveis para utilizar, né, nessa trilha aqui. Vejam que nós temos a marcação onde ele começa, ó, e translúcido, né, muito bonito também. E a Lua, ele vai ser o nosso limite, né, de quantidade de favores que nós vamos poder ter. Então vejam que os jogadores começam com 2, com limite de 3. Então se eu ganho um favor, eu posso vir até aqui e não posso subir enquanto o marcador de Lua também não subir, tá? Quem que vai subir aqui para mim o marcador de Lua? Quando eu atendo monges, tá? Então os monges, eles fazem com que eu aumente o meu limite, né, de marcação ali de Lua. E naturalmente, né, que nem nesse caso, além de subir 1 na marcação de Lua, eu ainda ganho 2, né, aqui no nosso marcador de Sol, então eu poderia, né, de fato ter um pouco mais, e é dessa forma que a gente consegue aumentar o nosso limite. Para que servem os favores dos deuses? Para eu poder manipular a face do dado, né? Então eu posso virar tanto de 6 para 1, de 1 para 6, isso é permitido. Então cada favor que eu gasto, né, aqui eu manipulo um número. Então se eu tiver interesse naquela jogada, naquele turno de usar um 5, né, eu posso gastar então um favor de deuses aqui, né, ou melhor dizendo, um favor dos deuses para poder transformar de 6 para 5. Tá? E quantos eu tiver, né, e puder aqui, na verdade, quiser gastar para manipular, né, claro que com sabedoria, porque para eu não esquecer de falar para vocês, esse aqui é o desempate, né, no final da partida. Jogadores que tiverem aí favores de Deus remanescentes, a maior quantidade é que vai vencer o empate. Tá? Se a gente tiver empate também nos favores dos deuses, aí os jogadores vão compartilhar a vitória. Tá? Já vou deixar esse registro para não esquecer. Então, beleza, vamos lá falar aqui dos nossos clientes para a gente fazer a dinâmica, então, com os nossos navios para começar as rodadas. Então, nós temos aqui, ó, os artesãos, né? Esses daqui, pessoal, eles vão entregar como benefício. Então, vejam que eu pago esses recursos, né? Então, atender os clientes é uma ação, tá? As ações estão disponibilizadas aqui, né, no playmat de cada jogador, mas também cada jogador recebe, né, o seu player aid. Então vamos lá, os artesãos, se eu pagar, por exemplo, o recurso que ele está pedindo, então 2 sedas, né, vejam que eles estão em determinadas regiões que eu preciso ter naquele turno o meu dado, né, posicionado na região que eu vou atender o meu cliente. Tá? Então aqui nesse caso já explica o porquê que eu iria manipular, né, o resultado do dado, porque nós vamos usar o dado ou pela quantidade do número que ele aparece, para poder navegar aqui, descer o rio, né, com os nossos navios. Para construir, então a região que ele aparece aqui eu vou usar para construir, tá? E a gente já vai mostrar aqui como que faz a construção em uma região, como que a gente paga ali, onde que mostra, né, o custo de cada construção, enfim, o que eu ganho com isso. E para atender os nossos clientes, tá? Então vejam que nesse caso, se eu tivesse aqui esse jogador com o dado número 5, eu poderia atender aqui, ó, o nosso nobre, né? Ou para atender um outro, eu preciso manipular. Então, eu viraria para o 4, né? E poderia atender, então, aqui a nossa artesã, tá? Vou lá, pago o recurso, né? Coleto aqui. Então, ele me dá 2 de influência na área que eu atendi, né? E nós vamos colocar um marcador, então, na trilha de influência para construir nessa região pagando -2, tá? Então, lembrem que a gente tinha aqui, ó, tanto o ancião, que eu já vou explicar. Bom, o ancião eu já até falei o que ele entrega aqui, né? Ele multiplica por 2 a sua pontuação, né, da região. Sua pontuação de influência vai ser duplicada quando você consegue atender um ancião e colocar o seu marcador aqui, tá? Deixa eu usar esses 2 aqui que nós demos de exemplo. Então vamos dizer que o jogador aqui azul, ele atendeu um ancião, já colocou aqui, cobriu o seu marcador e vai multiplicar a sua pontuação, tá? Aqui nós vamos pagar então -2 em cada construção, né? Mas vamos seguir a carta, ó, ela está aqui na região vermelha. Essas regiões também têm nomes, tá, pessoal? A temática do jogo também está bem difundida, né? Tá muito bacana, mas eu vou simplificar aqui. Então na região vermelha, onde a gente teria atendido, né, a artesã ali,
nós vamos colocar esse marcador e a partir de agora esse jogador, né, ou que eu estava falando jogador azul, mas tudo bem, o jogador que conseguiu atender a artesã, cobriu aqui, vai pagar -2 sempre que ele construir, então, nas regiões, né, que são compatíveis aqui onde ele colocou, então, onde ele fez o atendimento, tá? São esses dois personagens, né, esses dois clientes que nós temos na trilha de influência. Um outro cliente aparece aqui, ó, que são os mercadores. Nós vamos ter ele aqui, ele vai aparecer no final e ele vai entregar também alguns benefícios, né, para que a gente possa ter no final da jornada. Então, quando um navio ele termina a trilha, né, nós temos algumas tarefas e recursos aqui para ganhar. Isso aqui significa reiniciar a jornada, então ele volta lá para o início, tá? Seja o Royal ou seja o navio comum. E se a gente colocar o marcador aqui, né? Deixa eu retirar esses para usar. Então, se a gente coloca o marcador aqui, que o jogador fez o atendimento desse cliente, né? Ele vai colocar aqui para lembrar, então, que ele tem esse benefício sempre que ele passar, tá? Que benefício que é esse? Se a gente está falando do mercador, vejam aqui, ó. Ele vai entregar, ó, quando você completar a jornada, ganhe um recurso qualquer. Essa marcação seria isso. Adicionalmente, no fim do jogo, essa carta aqui de mercador, ele vai dar 1 ponto de vitória para cada 5 moedas, né, 5 ouros que tiver ali remanescentes no seu estoque, tá? Então falamos desses 3, né? Não tem segredo para atender, paguei o recurso, preciso ter o dado na face, então isso vai acompanhar todos eles. E aí vamos falar então aqui dos nobres, né? Eu vou substituir um navio, então comum, qualquer um dos dois que esteja ali, né, na trilha do rio, eu vou substituir, né, e vou ganhar 2 de influência na região que eu fiz o atendimento para ele. E aí cada um vai ter um efeito aqui, pessoal, que sempre que eu navegar com o navio Royal, eu vou olhar então as minhas cartas de nobres, tá, para poder me favorecer disso. Então assim, ó, quando você navegar com o navio Royal, você pode ajustar o seu dado, né, um para cima, um para baixo gratuitamente. Tá? Então aqui ele vai permitir que você, como se você estivesse usando um favor dos deuses, né? Você vai manipular o seu dado, porque no final do seu turno você sempre rola o dado já para se preparar para o seu próximo. Então aqui ele vai permitir que você faça, né? Manipule uma vez para cima ou para baixo gratuitamente. Bacana. E no final, ó, 1 ponto, né? Para cada 2 tipos. Isso aqui significa construções suas, tá? Isso aqui significa construções de outro jogador. Então 1 ponto para cada construção sua, né? 1 ponto de vitória ali. Tá? Então nós temos esses 5 tipos. Os anciões eu já expliquei, né? Ele vai pedir para você colocar o marcador ali para duplicar, vai dar pontos de vitória aqui, tá vendo? Para cada, né, construção desse tipo, né? Então ele permite que você também tenha pontos de final de jogo. E a única que não dá pontos de final de jogo, né? E aumenta aqui, no caso, a nossa trilha de favores dos deuses, como eu já falei, são os monges, né? Então, ele permite também que você coloque um segundo marcador, né? Aqui, nesse caso, é na construção de um outro jogador, e aí você ganha como dono, tá? Eu vou entrar nisso agora. O que seria ganhar como dono da construção e o que seria ganhar como visitante? Vamos dar um exemplo aqui de uma construção qualquer. Vamos dizer que a gente pegue essa daqui, né? Então, na região vermelha, eu vou daqui a pouco mostrar como que a gente constrói, mas aqui eu quero mostrar para vocês como cada jogador ganha aqui os seus benefícios, tá? Vamos dizer que a gente teve essa construção, quem construiu aqui foi o jogador branco. Então, imediatamente ele vai colocar, né, aqui, ó, e vejam que a construção já está apontando, ele vai colocar seu marcador onde ele cobre aqui o centro, tá? Então, 3 de influência ele vai ganhar aonde? Onde está apontando aqui, ó, bem a ponta do tile para construção. Ele ganharia aqui e vai andar, então, aqui, ó, 1, 2, 3, vai ganhar uma porcelana e vai colocar ali no seu estoque, tá? Então, ele já mostra aqui que ele é o dono dessa construção. O que isso vai favorecê-lo? Quando ele estiver em navegação, né, então vamos dizer que ele venha, né, ele parou aqui. Sempre quando a gente navega, vou deixar o navio assim para ficar melhor para a gente visualizar. Quando a gente para, né, faz a ação de navegar, a gente vai coletar, nós sempre vamos ter 4 espaços ali adjacentes onde nós paramos, tá? Vejam que isso já é definido no tabuleiro e separado pelas linhas, tá? Sempre 4 espaços a gente vai olhar o que nós vamos ganhar com essa navegação.
Quando eu tenho aqui os tiles iniciais e os imperiais, eu vou ganhar como visitante. Então aqui eu ganharia uma porcelana e iria aumentar, se eu tivesse capacidade aqui, um favor dos deuses. Espaços vazios eu ganho uma moeda, né? Inclusive tem um efeito com o navio royal que o espaço vazio me paga o dobro de moedas. Então eu ganharia 2 para cada espaço vazio. Tá? Então aqui eu ganharia uma moeda, né? Ganharia mais uma por esse espaço, esses 2 vazios. Esse eu já falei. E aqui onde eu sou o dono, pessoal, além de ganhar o que ele paga como visitante, né, que são 3 moedas, eu ganho aqui, ó, os recursos como dono. Tá? Então, uma moeda para cada construção aqui de portos. Então, como ela já é uma construção já é um porto, eu ganho uma moeda por ela. Se eu tivesse mais construções azuis aí, mais portos construídos, eu ganharia uma moeda adicional para cada um deles, tá? Então, isso que favorece, né, sobre as construções quando você é dono. Só que não para por aí. Se um outro jogador navegar e ele parar onde você é o dono, né, ele vai ganhar o bônus de visitante. Então, esse daqui ele ganharia 1, 2, mais 3 moedas, ganharia 6 moedas, ganharia porcelana e aumentaria ali um sol, se ele tivesse capacidade. E você, por ser o dono, vai ganhar o bônus aqui mesmo sem ter jogado. Tá? Então imagine se vocês tivessem mais construções aqui, se essas 3 fossem do jogador branco, o quanto de recurso vocês iriam coletar no turno de outro ou de outros jogadores. Tá? Então isso vai deixando, né, a dinâmica muito bacana, porque vocês vão também estudar, manipular os dados, né, ali para cima ou para baixo, para definir onde é melhor, né, ou pior, ou às vezes muito melhor, de vocês pararem. Ou mesmo se está no momento de terminar aqui uma jornada, né, e a gente passando aqui esse espaço, a gente continua contando, né, os remanescentes aqui para finalizar e colocar, né, certinho na descida do rio, tá? Então, dito isso, eu vou posicionar os navios e aí eu vou falar, né, sobre as ações, tanto como que a gente faz aqui para construir. Vocês vão pegar, nós vamos fazer algumas rodadas para fixar, tá? Vamos posicionar então aqui, ó. Como que a gente começa? Cada jogador vai colocar um navio no meio, né, e no início, tá? Então aqui vamos colocar o branco também. Então um no meio e um no início. Os jogadores vão rolar os dados, pessoal. Deixa eu só ver se eu falei aqui de todos os clientes, né? Acho que eu passei por todos eles, tá? Mas aqui a gente pode ser que façamos o atendimento, né? Então para esse jogador saiu. Essas cartas ficam em segredo, vamos jogar com elas abertas, né? Não custa frisar, mas vamos jogar com elas abertas para efeito do vídeo. Então esse jogador tem um artesão, né, e um monge para poder atender. E esse aqui, monge e mercador. Aqui, turma, a gente sempre vai ter 2 cartas na mão, a não ser que a gente tenha algum efeito, né, da expansão, ou mesmo algum efeito, seja do Royal ou de algum cliente que a gente atendeu, que ele vá aumentar, né, o nosso potencial aí para 3 cartas, tá? Isso pode acontecer. Mas nós sempre vamos ter 2. Então, quando eu atender um cliente, eu vou comprar 2 novas cartas. Posso olhar, né, somando com a que ficou na mão e escolher uma para descartar, voltando assim ter o limite de 2 na mão, tá? Só um detalhe aqui, pessoal, que eu falei errado. Nós temos aqui, na verdade, não são 2 pontos para cada construção. Nós nem temos construção desse tipo. Isso aqui é uma região que nós vamos duplicar a pontuação ali com o nosso ancião, né? E um outro detalhe que eu esqueci de passar é que nós temos para cada um desses clientes, nós temos uma carta para cada região. Tá? Então a gente não vai conseguir ter, né, a duplicidade de pontos, né, duplicar aqui para mais de um jogador. Então aquele que conseguir cumprir aquela carta, ou mesmo ele descartar, não será possível naquela região. Você já vai saber que ninguém vai conseguir duplicar os pontos, porque ou você vai cumprir, tá na sua mão para fazer, ou você descartou. Tá? Assim como, né, os nossos artesãos, a mesma coisa, né, para pagar menos 2 moedas. E esse daqui, na minha estratégia, né, lógico que depois a estratégia de cada um, ele faz muito sentido você cumprir, né, de repente durante a era 1. Tá? Porque quanto mais se aproxima do final do jogo, e embora nós temos vários tiles aqui, ele vai levar 40 minutinhos aí, pessoal, porque nós temos aqui também uma dinâmica para descartar o tile da ponta, né? Eu vou passar para vocês. Na era 2 eu já não vejo tanto sentido, né? A não ser que você não tenha lá muito mais coisas para poder buscar.
você pagar -2 numa construção, até porque a gente começa a ganhar muitas moedas, tá? Mas fica como experiência, né, de uma partida que eu joguei, né, nessa análise que eu fiz, mas aí vocês aqui vão definir, né, isso que vai ser bacana. Depois, se alguém fez diferente, pode voltar aqui e comentar, que é sempre bacana a gente ter essas trocas. Então, beleza, falamos aqui das cartas, vamos pro início, turma. Vamos rodar aqui o dado de cada um, né, dos dois jogadores. Na preparação a gente já faz isso, depois de entregar tudo aqui, a gente já rola o dado, né? Então esse caiu com região número 1, né, que está lá. E esse daqui vai iniciar, então, jogamos, vai ter a região 3, tá? Vamos começar, na verdade, pessoal, antes desse passo, podemos definir esses dados como início, tá? Então 1 e 3, só que antes desse passo, né, ainda na preparação, a gente precisa fazer a rolagem para ver onde que nós vamos iniciar cada barco aqui, cada navio, tá? Então esse jogador vai precisar fazer a rolagem 2 vezes, então para o primeiro ele vai andar 6 espaços, ali é o jogador branco, então ele vai fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui que ele vai começar. E para o outro navio, ó, rolou de novo, vai andar 5 espaços, vamos lembrar de deixar o 3 que a gente já tinha feito ali, né, a rolagem na preparação, então ele vai começar aqui no 3, ele vai descer 5 aqui, então desce do meio, 1, 2, 3, 4, 5, ele começa aqui. Jogador azul vai começar, né, com a face número 1, mas vamos fazer aqui então, isso deveria ter feito na preparação, ó, o primeiro dele vai descer 3, 1, 2, 3, ele começa aqui com o primeiro, jogou de novo, vai descer 2, tá? E aí a gente vai pegar aqui então a face 1, onde ele vai começar. Então vamos descer 1, 2, tá? Vocês entenderam o que eu fiz aqui, né? Isso eu deveria ter feito na preparação inicial, eu acabei fazendo a rolagem aqui para as faces dos dados, né, de início de partida, eu só inverti aqui a ordem, né, então voltei para o que a gente já tinha para não precisar rolar de novo, só para não confundir vocês aí, tá? Então quais são as ações possíveis? O nosso jogador branco aqui, da garça azul, vai começar. Então ele pode construir na região que está mostrando a face do dado dele, tá? Para construir, pessoal, eu não preciso, né, atenção nesse ponto, eu não preciso ter o meu navio adjacente numa área que eu vou construir, basta eu ter o dado, né, eu definir qual é a área aqui pelo meu dado, então se eu quisesse mudar isso eu usaria favores dos deuses, né, e é nesse momento depois, melhor, antes de começar as minhas ações eu já anuncio se eu vou gastar favores dos deuses ou não, então eu vou realizar uma das 3 ações possíveis que são, ou eu vou fazer uma construção já na face do dado que eu tenho, ou eu vou navegar, ou eu vou fazer uma entrega para um dos meus 2 clientes que eu tenho nas cartas, tá? Depois eu tenho aqui, né, se eu vou atender as cartas de domínio, né, se eu cumprir alguns desses objetivos, eu posso fazer isso ali no final do meu turno, ou imediatamente, né, quando eu já sei que eu tive ali uma delas, eu cumpri com uma das 3 ações que eu fiz, e vou rolar o dado novamente já para saber qual que é a face que eu vou utilizar no meu próximo turno e já começar a pensar, né, o que tem para mim ali depois, se eu vou usar favores dos deuses ou não, tá? 2 lembretes que nós temos aqui, que eu não quero deixar passar, pessoal, a qualquer momento eu posso converter 2 recursos iguais em um outro recurso, tá? Então são 2 iguais, não posso pegar um de cada valendo 2 por 1, tá? Sempre 2 iguais, então pago 2 sedas e falo, ó, tô pagando 2 sedas no lugar de um arroz e assim por diante, tá? E posso também gastar 5 moedas, tá, para comprar um favor dos deuses. Posso aumentar ali, né, aqui 5 moedas, então eu subiria, né, o meu marcador de sol ali, desde que eu tenha espaço, né, para atender, eu tenho como fazer isso. Então isso é a qualquer momento, tá, pessoal? Eu posso realizar. Vamos lá, passar pelas 3 ações. Ação de construir, como eu falei para vocês, não preciso estar, né? Vamos dizer que eu queira construir aqui então, ó, região 3, é tudo isso aqui, ó, vejam, região 3, tudo isso aqui que está marcado com essas cores, tá? E onde eu tenho espaço disponível, então eu tenho esses 3 aqui, porque os outros já estão, né, receberam aí os tiles iniciais. Qual que é o custo da construção? Tá marcado aqui do lado direito, então eu vou ter uma com 6, uma com 11 e uma com 12 nessa região disponível nesse momento. Vejam que em outras, né, eu vou poder ter custo de 5, 6, porque eu tenho apenas um tile imperial colocado aqui. Então, tenho 4 espaços para construir, né? Ó, uma com 5, 2 com 6, né? Apenas uma que vai custar depois 13. Tá? Então, tenham atenção a isso quando vocês forem construir,
né, tanto para buscar estratégia de influência, né, ou outras estratégias, mas também com relação aos menores custos, porque são os que acabam primeiro, tá? Quando eu vou fazer essa construção, então eu anuncio, vou construir na região 3, meu dado já está na região 3, beleza, não preciso de favores dos deuses. Eu vou olhar quais construções eu tenho disponíveis aqui, nesse momento na partida. Vou virar a câmera aqui para a gente olhar. Então aqui, ó, eu posso escolher qualquer uma dessas três, tá? Já de olho no que eu tenho, como eu tinha explicado para vocês ali, né? O que cada uma paga, né? Ali a identificação que cada uma tem com cada recurso. E aí eu vou escolher aqui. Pode ser visando a estratégia de construção para uma carta de domínio, pode ser com relação ao que ele vai me entregar de recurso, né, quando eu sou o dono aqui. Enfim, vocês podem desenhar a estratégia e escolher qualquer um desses. Fato é que se eu escolher esse tile aqui da ponta, eu vou ganhar, então, vou aumentar um ali na trilha do sol, nos favores dos deuses, apenas para esse tile aqui que é considerado o último, né, nessa trilha, tá? Então vamos dizer que eu faça isso, tá? Só para mostrar aqui para vocês. Vou construir. Levei ali, né? Então eu quero aqui, vejam que os tiles são dupla face, pessoal, para a gente poder deixar a orientação certinho. E aí eu virei ele aqui, então, para colocar, vou construir, coloquei aqui, ó. Vou pagar esses 6 ouros que estão marcados aqui. Vou colocar o meu marcador para mostrar, lembram disso? Que eu sou o dono, tá? E nada mais, aqui o que eu vou ganhar é a influência que está marcada na construção nesse momento, na região que eu construí. Então aqui o jogador branco vai pegar e vai andar 1. Tá? E a partir desse momento ele é o dono. Você não ganha imediatamente quando você constrói. Tá? Você apenas deixa ali, né, para próximas rodadas. Tá? O que você ganha sempre, vejam que todas as construções vão ter influências diferentes. Ó. E era 2, né, mais fortes aí, né, do que era 1. Tá? Feito isso, vou deslizar então os tiles, né, coloquei ali. E vou pegar um de era 1 para repor, tá? Coloquei aqui. Sempre dessa forma, pessoal. Esses tiles, eles vão se movimentar tanto quando os jogadores fazem as construções e também quando a gente passa aqui pela jornada, tá? Vou explicar para vocês, só para eu não esquecer, eu acho que a gente deve passar, de repente eu vou navegar com esse branco aqui para passar, mas só para eu não esquecer, ó, o último tile deve ser descartado. Então a gente descarta aqui dessa sequência e nós vamos repor, né, obrigatoriamente, se a gente ainda tiver tile de era 1, tá? Eu quero mostrar para vocês o que acontece no final das eras. Então, sempre, aí vocês pensem comigo, nós temos 2 navios para cada, então nós vamos acabar, né, descartando tiles, né, e isso pode acelerar o final da partida, se você tiver um jogador que está navegando muito ali, né, eu já peguei um efeito para o navio Royal, que ele ganhava influência nas áreas que ele parava adjacentes. Então ele sempre ganhava 1 ou 2 áreas, né? Vejam que a gente sempre vai ter, né, 1 ou 2 áreas nas adjacências. Então eu comecei a ganhar influência só por navegar, né? E não precisava mais construir. Então isso estava favorecendo a minha estratégia ali para navegar. E claro que eu acabava passando mais aqui, né? E reiniciando a trilha. E toda vez que a gente faz isso, então temos aqui, né? Esse descarte que eu já mostrei para vocês. Posso escolher ganhar 3 ouros ou qualquer, aqui é ou, pessoal, qualquer um dos 3 recursos, né? E aí vou reiniciar a jornada. Se eu tiver mercadores, né? Então o nosso marcador vai estar aqui em cima para lembrar que eu ativo todas as cartas de mercadores que eu tiver, né? Ele mostra aqui. Se eu tivesse essa ativa, vai mostrar que quando você completa, acho que eu já mostrei para vocês, né? Eu escolho qualquer um recurso além do que eu ganho aqui nesses 2 bônus, tá? Então, se eu escolhesse ganhar recurso, eu poderia coletar 2 quaisquer ou ganhar 3 moedas e um recurso por conta dessa carta, beleza? Então tá, feita a construção, simples assim, pessoal, não vou esquecer de pagar, então, o nosso ouro pela construção, né? Então, a gente colocou ali e já é a vez do outro jogador. O downtime, pessoal, para você que não sabe essa expressão, o tempo de espera entre os jogadores, ele é muito baixo, tá? Principalmente porque vocês já vão aí pensando na próxima ação, ó, então ele já vai fazer a rolagem aqui do dado e caiu então com o número 1, tá? O número é exatamente a quantidade de espaços que a gente vai navegar quando a gente vai fazer a ação de navegar, tá? Eu vou fazer a navegação aqui, vamos ver o que está favorável para esse jogador. Se ele navegasse com esse barco que está aqui embaixo, né, esse navio,
ele pararia aqui. Então ele ia ganhar 2 pontos de vitória, 1 ouro, 2 de influência aqui no verde e mais, então os dois ouros, né? Vamos dizer, deixa eu ver aqui, se ele fosse construir ali na região 1, vejam que ele tem, né, 6, tem 5, tem 6, é uma boa também, tá? Vamos fazer essa construção com 5 e depois a gente navega aqui e a gente vai seguindo juntos, tá? Porque aqui numa estratégia seria bom ele aproveitar ali, ó, apenas 5 ouros, né? Então vai pagar aqui 5 e vai fazer a construção, né, na região 1, tá? Vamos ver o que tem aqui disponível. Ó, vejam que esse aqui, pessoal, eu esqueci de subir aqui no jogador 1, ele ganhou um sol. Vejam que aqui, ó, era 1 e vai ganhar 4 de influência. Aqui também, né? E aqui ele vai deixar disponível para os visitantes, incluindo ele, 2 pontos na influência na região que vai estar ali, né? Que é a região 1. E aqui ele vai ganhar 1 ouro para cada cliente que ele atendeu, né? Quando ele parar ali, né, na região dessa construção ou qualquer outro jogador. Tá, e aqui ganharia sol. Vamos dizer que ele vai fazer essa, tá? Vai colocar ali, ó, lá em cima. Então, no primeiro espaço, vai colocar o seu marcador para dizer aqui que ele é o dono. Vai andar 4 de influência aqui. Então, ele tem 1, 2, 3, 4. Vai ganhar uma porcelana. Já vai trazer aqui para o seu estoque. E colocou ali. Já pagou, né? Vai ganhar também um sol, porque ele pegou o último tile. Igual foi o jogador anterior. Subiu aqui. Beleza. Mesma dinâmica, vamos subir todos. A gente repõe no fim aqui com o primeiro tile, era 1, tá? Vamos falar aqui das eras, o que elas trazem de bônus, só para não correr o risco de esquecer desse ponto, pessoal, porque realmente vocês estão vendo que o jogo tem bastante detalhe, né? Quando a gente encerra a era 1, né, então a gente coloca o último tile aqui, né, para jogo. Vejam que a gente tem a imagem do imperador. A gente vai parar no final do turno do jogador que tirou o tile aqui para colocar, né, no tabuleiro. A gente vai parar para olhar as construções, né, e cada jogador vai ganhar os bônus referentes ali ao ser dono de cada construção, tá? Isso aqui, turma, eu entendi que foi um equilíbrio que os designers fizeram para favorecerem as construções de era 1. Tá? Porque a era 2 ela traz benefícios mais fortes, né? Ela dá uma acelerada no jogo. Só que aqui, nesse intervalo, quando o imperador visita, né, aí Rokugan, né, e principalmente aqui o Rio de Ouro, ele determina então essa prosperidade. Então você que fez construções, você vai ganhar sobre todas as construções os recursos do lado direito, né, que são aquelas que eu expliquei para vocês, que você ganha também quando é dono. Aqui você vai ganhar só sobre o que você o recurso referente a ser dono, tá? Então o jogador branco aqui já ganharia uma porcelana, né, que foram as 2 primeiras construções. E esse vai ganhar a quantidade de ouro pelas cartas que ele teria atendido, né, nesse momento, né, no final da era 1. Entendem? Então a gente vai ter aqui, né, vai ter uma bonança nesse momento, né, para seguir para a era 2, tá? Esse é o efeito de término da era 1. Final da era 2, ela vai desencadear, então, o gatilho de final de jogo. O jogador que colocou o último tile em jogo vai ganhar 5 pontos imediatamente, 5 pontos de vitória. Por que isso? Todos os outros vão jogar um último turno. Esse daqui, que já jogou e ganhou 5 pontos de vitória, acabou a participação dele. Então, também deve ter sido para algum equilíbrio, porque pode acontecer, que nem 2 jogadores, que o jogador que fez essa inclusão do último tile seja o jogador inicial, né? Então, o outro jogador ele já teria automaticamente um outro turno, né? É uma forma também de se pensar. Mas tem toda a questão de início, né, de moedas, que a gente tem diferença. Enfim, em alguma definição de equilíbrio do jogo, os designers definiram que, seja lá quem for, jogador que terminar aqui, né, o tile, como eu expliquei para vocês, marca 5 pontos de vitória e terminou, vai esperar para contar a pontuação final, tá? Então fica esse detalhe aqui para a gente não deixar passar. E vocês saberem aí também quando vocês estiverem jogando. Vamos devolver aqui para a gente fazer as demais ações antes de finalizar o vídeo. Agora eu vou navegar então, pessoal. A gente já fez aqui, já pagou, entregamos todos os recursos. Esse jogador vai rolar o dado para esperar, então,
de novo o seu turno, caiu aqui o 5, e é isso que ele vai se preparar aí, vai começar a pensar, tá? Para sua próxima jogada. Voltou aqui então para o nosso jogador na cor branca, vamos dizer que ele vai navegar 1, tá? Então ele vai olhar aqui, se eu navegar 1, eu vou descer aqui, vou coletar um sol, não vou poder, a não ser que eu tivesse manipulado, né? Mas vou ganhar uma porcelana, vamos ver o que ele tem para atender aqui, ó. De repente, ó, para atender um mercador ele precisa de uma seda que ele já tem, e ele já tem ali um arroz, né? Ele poderia trocar 2 recursos para pagar 1. Então vamos dizer que ele top, descer aqui para pegar essa porcelana e pegar alguns ouros, tá? Vamos ver o que seria o outro. Se ele descesse aqui, ele ia pegar o arroz, né? Um sol, que ele não vai poder ganhar agora, e 3 moedas de ouro, tá? Só para efeito do vídeo, né? Eu tô indo bem aleatório, pessoal. Quero mostrar para vocês aqui o jogo acontecendo. Vai ganhar as 3 moedas e a porcelana, tá? Então ele trouxe aqui, porque aí na próxima eu quero fazer um atendimento ali para o nosso mercador, tá? E vai ganhar as 3 moedas. Vamos coletar aqui, né? As 3. Já pegou aqui suas 3 moedas. E já é o próximo jogador, tá? Vai só jogar o dado. Caiu no 2 e ele precisa chegar no 6. Então aqui tá mais perto, de repente ele ir para 1, depois para 6, né? Mas quando chegar lá a gente vai fazer isso juntos. Próximo jogador tem aqui 5. Vamos lá navegar com ele, né? Ele viria aqui 1, 2, 3, 4. Ia parar lá em cima no 5, ó, já ia ganhar o bônus. Eu acho que eu vou fazer isso para mostrar para vocês, embora, né, para carta atendida não vai dar nada, mas ele vai andar mais 2 de influência aqui, pessoal. Vai ganhar 2 moedas passando ali pelo espaço 5 e já garante no mínimo, né, se o jogador branco passar por ele, ele já garante no mínimo a segunda pontuação. Mais um detalhe, turma, para eu não deixar passar. Temos aqui também, ó, uma escala de atendimento de clientes, né, de cartas atendidas, para pontuar no final do jogo. Então, se eu atender um cliente, ganho 2 pontos, 2, 5 pontos, 3, 9 e assim por diante, até um máximo de 6 ou mais, chegando aí a 27 pontos, tá? Mais um detalhe para eu não deixar passar. Então, beleza, eu estava falando aqui sobre a navegação, né? Vamos fazer, se fosse o outro navio, vamos ver com 5. 1, 2, 3, 4, 5, ele chegaria aqui, ele iria coletar 3 moedas, ia ganhar a porcelana, ia subir a trilha ali de favores dos deuses. Vou fazer ali só para a gente seguir passando aqui pela trilha embaixo. 1, 2, 3, 4, 5 vai parar no primeiro espaço. Vejam que ele vai ganhar 3 moedas, mais uma aqui, 4, 5 moedas, vai andar 2, 1, 2, 7 moedas, né, já andou ali na influência. Como ele não atendeu nenhuma carta nesse momento, não foi um bom negócio, né? Tudo bem que ele entregava bastante pontos de influência nessa região, mas cartas a gente começa a atender gradativamente, mas tudo bem, aqui serviu mais de exemplo. Vamos pegar aqui 7 moedas, uma de 5 e mais 2 avulsas. 7 moedas, já tem 10 para usar aí nas construções, né? E vamos fazer aqui a trilha, ó. Ele pode coletar mais 3 antes. Vamos descartar e subir aqui toda a linha. Colocar mais uma. Olha só, pessoal, como vai bem rápido, né? E aí aqui, vamos ver os recursos que ele tem. O que ele precisaria para atender na próxima rodada, ó. Ele já tem os 2 vasos para atender aqui a nossa artesã. E para o próximo ele precisaria de 3 sedas, 2 arroz. Então vamos dizer, como ele pegou bastante moeda, vamos dizer que ele prefira escolher um recurso, vai pegar uma seda. Tá? Veio aqui, colocou. Então beleza. Vai fazer, ali já pegou as 7 moedas, já andou, beleza. Jogou o dado, para a próxima ele tem um 3. Ele vai atender depois aqui a artesã, então ele vai precisar chegar no 1, tá? Só pra gente fazer junto daqui a pouquinho. Beleza, passamos então pro próximo jogador. Vamos lá, acelerar aqui. Ele tem 2, ele vai querer atender um cliente aqui, ao mercador, vocês lembraram? Então ele desceu pro 1, depois ele virou para 6. Para isso, pagou 1, 2 favores de deuses, tá? O que ele precisa para atender?
era uma seda, tá aqui, mais 2 itens aqui com arroz, tem um. Anuncia que vai gastar 2 iguais, vai zerar os seus recursos, né? E vai, então, conseguir pagar aqui e atendeu, tá? A partir do momento que ele atendeu, ganhe 3 de influência na região que você atendeu e coloque um marcador do seu clã lá embaixo, na marcação de onde estão os mercadores, né? Então, aqui, pessoal, porque ele sempre vai lembrar que ele vai ter esse bônus aqui, ó. Quando você completar a jornada, ganhe mais 3 ouros, sempre além do que você ganha aqui, né? Já de bônus de final de jornada. Vamos andar os 3 de influência, olha que bacana. Vai andar 1, 2, 3, já vai trazer mais uma seda ali, ou vai recuperar uma seda. Que mais? Já colocamos o marcador e aí já falamos qual que vai ser o bônus, além, né, no final do jogo, 1 ponto para cada 5 ouros que ele tem. Aí ele vai deixar então a carta, né, visível na sua área de jogo. Vamos ver aqui, vai comprar 2, o que sai? Saiu um ancião e saiu outro, né? Aqui foi bom para ele porque ele pode descartar um, né? Vamos dizer que ele tenha, ó, interesse. Aqui, ó, vamos dizer que ele tem interesse de ficar com essa carta de monge e ele tem interesse de duplicar a pontuação dele aqui onde ele já andou, né, ou na outra, né, ali no 3, onde, vamos ver aqui, ó, o 3 ainda está no início, né? Mas seja qual for a estratégia, ao descartar uma dessas duas, ele vai impedir os outros jogadores de duplicar essa pontuação ali naquela região, tá? Então vamos dizer que ele fique com essa mesmo. Deixa eu ver quanto que está valendo aqui, valendo 5, né? É uma pontuação porque nós vamos ter outras ali que valem 7 e 8, tá? Inclusive, essa daqui vale ainda menos, pessoal. Então vamos dizer que ele jogue fora essa aqui, tá? Resolveu descartar. Beleza, tá fora do jogo, a mão dele volta a ter 2 cartas, permanece com aquela carta comprida, finaliza com a rolagem do dado, e aí vai ter um 6 para jogar no próximo turno. Vamos finalizar o vídeo então fazendo aqui o atendimento. Esse jogador tá aqui no 3, ele vai querer chegar no 1 para atender essa carta, né? Esse cliente, nosso artesã, vai também a mesma coisa, vai gastar 2, vai pagar 2 porcelanas, que ele já tem aqui, fez o pagamento e trouxe. Aqui, deixa eu só virar o dado, né? Que ele anunciou e colocou na região 1, mostrando que ele atendeu aqui. Ganhe 2 de influência nessa região onde ele atendeu e coloque o seu marcador ali, né? Então, na região 1, ó, que ele já está bem à frente, ele colocou aqui que agora para construir nessa região ele gasta menos 2 ouros, tá? Colocou, tá dizendo exatamente isso. Pague menos 2 ao construir nessa região e ainda precisa andar os 2 de influência. 1, 2. Lembra que a gente tem o objetivo, né, de chegar no marcador imperial? Ele diz aqui, ó, né, alcance em qualquer região. E aqui, turma, marcou, ganhou, acabou, né? Você toma 5 pontos aí para si e não deixa outro jogador, né? O outro, nesse caso, ganhar. Então aqui ele já tá aí 3 pontos, né? Para poder cumprir aquele objetivo, tá? Vai deixar a carta aqui. Por que a gente sempre deixa as cartas cumpridas, né, pessoal, atendidas, tanto para esse efeito, né? Como nós temos aqui também, ó, efeitos nas construções e alguns efeitos no final do jogo, né? De cartas que você atendeu ali podem dar pontuações, tá? Nunca descartem, né? E lembrem dessa regrinha, tá? Vai ficar aqui e, por sinal, no final do jogo, essa carta também vai contabilizar, né? 1 ponto para cada 3 recursos. Beleza, vai fazer a mesma coisa, vai comprar 2, né? Saiu um monge, ele já tem um monge lá, e saiu um nobre. Então vamos dizer que ele queira ficar com o nobre, visando aqui, depois, né? Descartou essa carta de monge, visando trocar, né, um dos seus navios pelo navio royal. Nesse caso, ó, o que daria, né? Quando você navegar aqui com o navio royal, né, e você for ganhar recursos, né, visitando
ali a nossa construção verde, né? A construção verde ela são os mercados, né? Então quando você for ganhar algum recurso, veja que aqui ele está marcando que é o arroz. Se você tem essa carta atendida, você pode escolher entre qualquer um dos 3 recursos, tá? Nós vamos ter mercados que tem a possibilidade de você já escolher os 3 recursos. Quando ele for específico, nesse caso você poderia escolher, isso vai poder te ajudar, né? E no final, um ponto para cada mercado que você construiu, né? E aí quando a gente ativa, pessoal, quando a gente navega, né, com o Royal, a gente vai usar todas as habilidades de cada nobre que eu já atendi, tá? Não é só, você não vai precisar sobrepor, né? A gente tem uma forma de combar aqui, né? E fica bem bonito no jogo, né? A gente simplesmente vai lá, substitui, né, tira de qualquer um dos 2, como eu expliquei para vocês, e a partir daí começa a navegar com o Royal e ter aí os benefícios, né, que os nobres vão proporcionar, né, em cada carta que a gente atendeu, tá? Pontuação de final de jogo, pessoal, para a gente encerrar, a gente já vai ter contabilizado, né, então essa trilha aqui, ó, que ficou bem bonita, né, a gente já vai ter contabilizado os pontos que a gente marcou ao longo da partida, como cartas aqui de objetivo que nós cumprimos, pontos que a gente ganha aqui ao navegar, né, e assim por diante, ou quando nós somos donos das construções, os jogadores param, enfim. Toda a pontuação que a gente já ganhou, beleza, os nossos marcadores já vão ter caminhado. Para o final do jogo nós vamos olhar cada trilha de influência, né, quanto cada jogador alcançou, né, e se tem ali aquela dinâmica para 2 jogadores que precisa atender, se vai duplicar com algum ancião que foi colocado ali na trilha, enfim, vamos fazer para 6 regiões, né, toda essa pontuação de influência, tá? Vamos olhar aqui, ó, as cartas atendidas, vamos andar também com a pontuação delas e vamos olhar por fim as pontuações de final de jogo que estão nas cartas, tá? Reforçando, caso de empate, quem tiver sobrando mais aqui valores nas trilhas, nos favores dos deuses, né, nessa marcação, vai ser o jogador vencedor. Se o empate permanecer, os jogadores compartilham a vitória. Pessoal, então esse é o máximo de detalhes, né, que eu pude absorver aqui para compartilhar com vocês. Esse é um jogo que vai ficar na coleção, eu adorei, né, a dinâmica, um euro médio, né, não tem aí um grau, apesar de alguns detalhes, né, que a gente precisa ter atenção, não tem um grau de dificuldade muito grande, né, na minha opinião. Então fica a sugestão para que vocês conheçam, para que esse vídeo ajude vocês a avaliarem, né, se é um jogo que também estaria na coleção de vocês. Obrigado por assistirem até aqui, bons jogos e até o próximo vídeo. Yeah.